Nós devemos ler a Escritura entendendo que ser perseguido é o padrão para aqueles que creem no Senhor. O anticristo tem que se manifestar. Jesus não vai voltar antes que ele se manifeste. Quando fala que todas as tribos verão, serão todas as tribos, mesmo aquelas que não têm tecnologia. Isso significa que o Senhor, ele vai ter uma marcha triunfal. Ele vai ter um desfile de vitória nos céus. E com as suas miríades de anjos e de santos que se encontraram com ele nos ares, ele está fazendo uma passeata de vitória rumo a Jerusalém. Hoje a gente tem um tema muito interessante que eu gosto muito. Eu acredito que é um tema muito importante. Quando a gente fala escatologia, o significado de escatologia é essa doutrina que estuda os eventos do fim, ou o que vai acontecer no fim do mundo, o fim das coisas. É basicamente esse estudo. Então, quando nós falamos sobre a segunda vinda do Messias, ou o seu retorno, para ser mais específico, muitas pessoas ficam com medo, é um tópico que traz muito medo, pânico, nós temos filmes e nós temos notícias na televisão que podem causar medo. Só que, na verdade, esse tópico, quando ele é abordado tanto em Apocalipse, como em Tessalonicenses, em outros lugares, ele é um tópico que ele está ali na Bíblia, as explicações sobre ele, para trazer esperança. É a volta do nosso Senhor. É o fim das nossas aflições. Essa é a volta do Senhor. Quando os discípulos pregavam o evangelho no início, eles pregavam: arrependam-se, pois é chegado, porque ele está vindo. O rei está voltando. Essa era a mensagem de esperança para as pessoas e para o mundo. Apocalipse, né? Acho que eu comentei com vocês, mas ele é o único livro que diz que abençoados são aqueles que leem ele. Então nós vamos entrar um pouquinho mais sobre esse tópico. Primeiro nós temos que saber da importância dele, porque como nós enxergamos o mundo de uma forma, né? Nós entendemos as coisas. E quando a gente entende que o fim vai ser desse jeito, ou que eu devo me preparar desse jeito, eu consequentemente vou viver de acordo. Por isso esse tópico é tão importante, porque se isso é verdade, então nós vamos viver e mudar o jeito que a gente vive. Se a gente realmente acredita nisso, ou interpreta dessa forma ou daquela, isso vai mudar como a gente vive. Então, por isso nós não devemos ter, por exemplo, o fim dos tempos, ou o que vai acontecer de uma forma passiva. Nós temos que, de forma intencional, buscar o que a Bíblia fala sobre isso. Porque se Deus falou, Ele quer que a gente saiba, Ele quer que a gente compreenda. E nós temos algumas passagens que eu acredito que são as melhores para a gente compreender esse tema de forma simples, que é quando Jesus, ele mesmo, fala sobre esses temas. Isso está em Lucas 21, Marcos 13, e nós vamos abrir a Bíblia em Mateus 24, que eu acredito que é a passagem mais completa que tem sobre esse tema. Então, nessa aula, nós vamos, numa próxima oportunidade, estar abordando arrebatamento de uma forma mais específica. Nós vamos abordar as diferentes interpretações de escatologia e quando na história que essas interpretações surgiram. Só que hoje nós vamos tentar de forma simples do que Jesus falou, ou seja, tentar simplificar ao máximo para a gente entender essa linha do tempo, do que é, o que Jesus quer dizer, qual que é o alerta para a gente hoje, como é que a gente deve viver por conta dessa verdade que o Senhor vai voltar. Então, primeiro que a gente começa aqui em Mateus 23, quem tiver Bíblia, a gente vai estar lendo. Eu não vou ter, a maioria dos versículos não vão estar na tela, de Mateus 24. A gente vai estar lendo a Bíblia juntos. A gente começa então Mateus 23. O que está acontecendo? Mateus 23 relata ali Jesus, ele está no templo, e Jesus ele dá uma série de alertas. Na verdade, são 7 ais. Ele fala 7 ais para os escribas e os fariseus em específico. E ele fala isso aqui, ó, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ele fala isso 7 vezes, além de outras alertas, outras coisas. Então Jesus ele está ali denunciando a hipocrisia, talvez, né, da religiosidade, que era só externa. E isso é importante para a gente entender o quê? Quando a gente continua, quando a gente começa ali em Mateus 23, versículo 34, vamos ler então. Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas, e uns deles matareis e crucificareis, outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade,
para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. O que Jesus está falando antes da gente começar Mateus 24? Ele está falando para os fariseus e escribas, que são símbolo dos líderes religiosos, que eles estavam reconhecendo ali, Jesus está acusando eles, denunciando vocês, os seus pais, mataram os profetas. E também, não só isso, mas vocês vão matar ainda aqueles a quem eu vou enviar. Vocês vão matar, crucificar, né, perseguir. É isso que ele está falando. E aí ele continua para dizer, ele tá trazendo isso, né, essa realidade, e para a gente entender de forma simples, 40 anos depois que Jesus falou isso, mais ou menos, o segundo templo em Jerusalém foi destruído pelos romanos. E isso aqui acontecendo, porque Jesus falou assim, isso vai recair sobre essa geração. Então a geração deles, daquelas pessoas, viram aquilo ali acontecendo, o templo sendo destruído e eles sendo perseguidos. Quando a gente continua em versículo 37, até o final do capítulo 23, ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu juntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e você não quiseste? Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então o que ele está falando ele está acusando ali que os líderes espirituais não estão querendo ele, como também a maioria ali do povo judeu na época. Milhares de judeus nós sabemos que acreditaram no Senhor, mas a realidade é que muitos não acreditaram, a maioria não acreditou. E ele está falando, eu não vou voltar até que vocês, judeus em Jerusalém, clamem a mim e digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Eles vão ter que clamar Maranata, senão o Senhor não vai voltar. E esse vai ser o clamor, ele vai ter que se revelar de alguma forma, eles vão ter que ter um entendimento de que ele é o Senhor. E nós sabemos da palavra em Romanos capítulo 11, diz que o remanescente de Israel vai ser salvo. Romanos 11, 26, Paulo fala, e todo Israel vai ser salvo. Então eles vão sofrer, muitas coisas vão acontecer, nós vamos ler o que vai acontecer, só que vai chegar um momento que eles vão clamar. Quando nós olhamos para Israel hoje é super interessante porque não existem tantos crentes hoje, judeus espalhados pelo mundo e em Israel, como há hoje do que houve em todos os últimos séculos. Ou seja, nós provavelmente temos mais pessoas que creem no Senhor hoje, no Senhor Jesus, judeus espalhados pelo mundo, do que lá no primeiro século houve. Ou seja, nós estamos vivendo uma revolução extraordinária, incrível. A gente fala um pouquinho sobre isso também. Então, qual que é a nossa... o que acontece? Aqui nesse versículo aqui, no versículo 38, ele fala, eis que a vossa casa vos ficará deserta. A casa é o templo, porque Habait é a casa. A casa em hebraico é Beit HaMikdash. Beit HaMikdash é a casa santa, ou a casa do santo. Então, quando a gente fala Habait, a casa, eles estão se referindo ao templo, por isso que foi traduzido dessa forma. No original, no hebraico, a casa é o templo. Então ele está falando que essa casa, o templo, porque Jesus estava falando com os fariseus no templo. Ele está falando, a casa, ela vai ficar deserta. Ou seja, ela vai ficar deserta significa o quê? Vocês vão acabar fugindo, vai ser desolada. E até mesmo já falando da sua destruição, que a gente vai entrar aqui agora, em Mateus 24. Então, a gente entende que, mesmo que muitos dos judeus não acreditaram no Senhor naquela época, ele ainda assim se lembra da sua promessa para Abraão, Isaque e Jacó e os filhos de Israel, que a terra é uma promessa para eles, a terra é deles e que a salvação há de alcançar eles ainda no futuro. Então eles vão ter que ter esse clamor, que bendito é o que vem em nome do Senhor. Mateus 24 começa assim, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo.
Então os discípulos de Jesus estão mostrando para ele, olha só Jesus, como que é grande, como que é magnífico. Versículo 2. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então nós vemos que esse sermão que Jesus vai começar a dar aqui em Mateus 24, ele é um sermão profético, ele está falando sobre os eventos que vão acontecer, e ele também pode ser chamado aí o sermão, o discurso que Jesus fez no Monte das Oliveiras. Ele está ali em cima. Ele está interessante porque do Monte das Oliveiras, quando você está lá em cima, você consegue ver Jerusalém, você consegue ver o templo, né? Na época que existia o templo, eles conseguiam ver o templo. Então ele continua, ele sai de Jerusalém, tem uma caminhadinha, tem que subir o monte, né? E ele continua esse discurso dele. Eu queria só fazer um pequeno comentário, que é uma dúvida que eu tinha numa época, porque quando a gente vai até o Muro das Lamentações, então a gente vê, né, aquela estrutura que está em pé, às vezes a gente fica um pouco na dúvida, mas Jesus não falou que não ia ficar pedra sobre pedra, só que ele está falando que não ia ficar pedra sobre pedra da casa ou do templo. Então, realmente, as pedras porque o templo ficava em cima daquela estrutura, né? A gente está vendo só uma contenção onde o muro, né, ficava em cima. Então, realmente, nenhuma pedra do templo se restou, né? Tudo foi jogado abaixo. Não. E o que a gente está vendo é porque, às vezes, uma pessoa pode ficar confusa, porque você está vendo aquelas pedras lá e elas não são as mesmas que Jesus falou. Que Jesus falou estava certo. As pedras do segundo templo foram derrubadas. A estrutura que foi... Existem pedras do Templo de Salomão, que é a anterior, podem estar lá até hoje. Existe também a estrutura que Herodes construiu, que é a esplanada do templo que a gente tem hoje, sim, mas antes a estrutura era até maior, né? E aí o templo que ficava em cima, ele foi derrubado, o segundo templo. Então Jesus, ele está explicando... Esse sermão que a gente vai ler agora é basicamente Jesus respondendo essas duas perguntinhas que a gente leu aqui no início. Os discípulos fizeram perguntas e Jesus vai responder. E essas perguntas têm a ver com o fim dos tempos. E Jesus, é interessante a gente pensar sobre isso, porque muitas das vezes o medo ou esse temor que muitas pessoas têm do fim dos tempos, eles falam assim, poxa, mas Jesus não sabe, né? A gente não pode perguntar essas coisas, a gente não pode saber o dia nem a hora, e existe esse medo às vezes. Só que o interessante é que Jesus, ele poderia ter falado para os discípulos, isso aqui está só para o conhecimento do Pai. Então vocês aí se viram. Mas não, os discípulos perguntaram e Jesus responde. Eu acredito que da mesma forma hoje existe uma revelação do Senhor para nós, que nós podemos buscar e perguntar, e o Senhor pode nos responder. Por quê? Porque Ele quer que nós sejamos preparados. Ele quer que a gente saiba, Ele é um Deus de clareza. Então vão ter algumas coisas que talvez Ele não vai nos falar, só que se nós buscarmos de forma intencional, compreender o que está escrito, buscar o Senhor para Ele nos revelar, né, sem ficar tentando descobrir o dia exato e a hora que Jesus vai voltar, porque provavelmente nós não vamos saber, só que nada nos impede de buscar, perguntar, buscar saber desse tópico específico. Então o Senhor, Ele responde para eles. Então nós não devemos ser aqueles que são enganados pela falta de conhecimento e nem aqueles que ficam com essas profecias ou coisas aí que enganaram muitas igrejas e muitas pessoas sobre a data e sobre, né, ele vai voltar no ano 2000 e isso vai acontecer. Todas essas coisas levaram, às vezes, ao engano muitas pessoas. Então, quais são essas duas perguntas mais importantes que Jesus vai estar respondendo para os discípulos? A primeira é, diz-nos quando serão essas coisas? Quando serão essas coisas? Quais coisas que Jesus acabou de falar? Ele estava falando da destruição da casa. Então Jesus, ele vai responder também a destruição do templo. Essa é uma das perguntas que ele vai estar respondendo. A outra pergunta é, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então a segunda pergunta que a gente vai ver aqui Jesus respondendo é a vinda dele. Os discípulos, eles entenderam, Jesus estava lá com eles, e os discípulos estavam perguntando sobre a vinda de Jesus. Então eles tiveram um certo entendimento, né? Eles não eram de todo, né, tolos, sem entendimento do que estava acontecendo. Eles perguntaram qual é o sinal do que você falou, do templo ser destruído, e da sua vinda, fim do mundo, que são relacionados.
Então nós vamos continuar lendo agora a partir do versículo 4. A maior parte do que nós vamos ler aqui é Mateus 24. O versículo 4 diz: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês vão ouvir de guerras e de rumores de guerras. Olha, não vos assusteis, porque é preciso que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então o interessante é que Yeshua está avisando eles primeiro da destruição do templo, e a primeira coisa o alerta que ele dá 2, 3 alertas importantes. O primeiro é: ninguém vos engane. E eu acho super interessante esse chamado de Yeshua, porque logo depois, né, depois do templo é destruído, existe alguém que aparece. Naquela época existiam algumas pessoas que se clamavam Messias, só que um deles fica famoso, que é o Bar Korva. Bar Korva, né, o nome dele é Simon Bar Korva, e ele liderou uma revolta contra os romanos em 132 depois de Cristo. Muitas pessoas, muitos judeus acreditaram nele. Pessoas que foram enganadas. Então Yeshua estava falando para os seguidores dele e para todos: não se deixem ser enganados. E eu acho muito interessante porque uma das pessoas que acreditou em Bar Korva foi um rabino, que ele é muito famoso até hoje, o nome dele é Akiva. Então a gente vê algumas coisas até do Rabino Akiva até hoje. Por quê? O Rabino Akiva, ele sistematizou a Torá oral. Então um dos homens que foi enganado por um falso Messias foi ele que começou a Torá oral. Que é uma coisa que infelizmente pode ter coisas interessantes, mas pode continuar às vezes enganando, de certas formas, muitas pessoas, com algumas coisas que não são inspiradas por Deus. Outra pessoa que foi discípulo do Rabino Akiva, e que também acreditou no falso Messias, foi enganado, foi um cara que a gente conhece como Shimon ben Yochai. E muitas pessoas, né, da Cabala atribuem a ele o livro do Zohar. O livro do Zohar é o livro mais importante da Cabala. Né, o fundamento da Cabala é o Zohar, e eles atribuem a esse homem, que também foi enganado pelo falso Messias. Então, né, e eles vão no Lag BaOmer, que é uma festa judaica, acendem fogueiras e músicas na cidade de Meron, em Israel, até hoje. Ou seja, eles ainda lembram desse homem que viveu lá, né, lá atrás, no século 2, 3, e que infelizmente trouxe essa questão da Kabbalah. A gente vê então outra alerta de Yeshua, o alerta dele, que está no versículo 6, ele fala: não vos assusteis. É um alerta muito importante para a gente até hoje, porque muitas pessoas começam a ficar com medo desses eventos do fim dos tempos e tudo isso. E a coisa principal, um dos alertas que Yeshua traz no início é: não vos assusteis, porque é necessário que essas coisas aconteçam. Então, quando a gente vê pandemia, guerra, terremoto, não vos assusteis. É preciso, isso vai acontecer. Então a gente não deve ficar falando: tá vendo, olha só, a terra, tsunami, isso, aquilo. É preciso que isso aconteça. Nós devemos ser aqueles que conhecem a verdade, e quando as pessoas ficarem com medo, nós vamos ser esses que se posicionam firmes e sabem falar com elas: não se preocupe, isso estava escrito que ia acontecer. É preciso que isso aconteça. Nós devemos ser aqueles cheios de fé que trazem esperança para as pessoas. E não que ficam: meu Deus, está acontecendo. Não, isso vai acontecer mesmo, já está acontecendo. E já estava acontecendo. Então, nós devemos ser esses, né, que entendem. Interessante, perdão. Só para me dar um contexto aqui, esse versículo 8, ele fala: todas essas coisas são o princípio das dores. Essa palavra no grego, ela eu não vou saber falar aqui, mas é odinon. Essa palavra ela é usada em específico para dores de parto. Então, muitas versões traduzem, né, como: tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Isso aqui são algumas versões em português traduzem assim. Por quê? Porque é isso aqui que nós estamos vendo, terremotos, guerras, fomes, um símbolo, essa linguagem de dores de parto é um símbolo que está mostrando
que essas dores, essas coisas, elas vão ficar mais intensas e aumentar com o tempo até que venha a luz, até que dê a luz. Ou seja, são dores de parto que precedem a vinda do Senhor. E, portanto, nós devemos entender que elas vão acontecer. Então, nós vimos e vemos guerras mundiais no último século maiores do que as guerras anteriores. Ou seja, nós estamos vendo ficar mais intenso tanto os fenômenos da Terra, tanto os fenômenos de guerra, fomes e outras coisas que vêm acontecendo. Mas no versículo 6 está escrito que, apesar disso tudo, ainda não é o fim. Então ele vai falar sobre o fim depois. Vamos continuar. Interessante que nós vamos ler o versículo 9. O versículo 9 ele começa com a palavra então. Isso pode indicar para a gente, de uma forma lógica, que ele está seguindo uma ordem, uma cronologia, ou seja, depois disso aqui, então, isso aqui vai acontecer. Pode ser uma forma de ler o texto. Versículo 9, então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos parar aqui. Uma das formas de interpretar é que todos esses eventos são dores de parto, já estavam acontecendo na época dos discípulos lá, depois que Jesus morreu, ressuscitou, só que eles continuam até hoje, talvez até aumentaram. Só que a gente pode ler esse versículo 9, que ele começa com então, como se existisse uma temporada, uma estação na história, que essas coisas vão começar a acontecer de forma mais intensa. Ou seja, tudo isso que a gente leu a partir do versículo 9 ao 13. E a primeira coisa que ele diz é que os discípulos seriam entregues para serem atormentados. E no original essa palavra significa aflição ou tribulação. Então ele fala também sobre escândalo, traição e sobre falsos mestres e profetas. Então quando a gente vê falsos mestres e profetas, nós podemos pensar em pessoas, até mesmo dentro das igrejas ou daquilo que se chama igreja, muitas das vezes a construção, igreja, que estão pregando coisas erradas e que pessoas sem entender, eles não estão acreditando e nem vivendo o evangelho, porque eles têm falsos mestres que estão dizendo como se pregassem algo que é certo, mas estão pregando coisas erradas. Como nós já vimos, né, vemos muitas seitas e pessoas que não acreditam nas coisas mais fundamentais da fé. Então, outra coisa para a gente entender é que nesses tempos, ele fala que muitos vão se escandalizar. Ou seja, se existem falsos mestres e as pessoas não acreditam no evangelho de verdade, quando eles veem a dificuldade, eles vão se escandalizar. Eles vão falar, como assim? Isso aqui não é o evangelho que eu acreditei, não é o evangelho, não é aquilo que eu me inscrevi, não é aquilo que eu achei que era, que não achei que era isso. Então fala que muitos vão se escandalizar, ou seja, eles vão abandonar a fé. E fala também que vai haver perseguição. E eu gosto do versículo, né, para reforçar essa ideia, Mateus 10, 22, fala, e sereis odiados por todos por causa do meu nome. Ou seja, a palavra está prometendo que vai haver perseguição. Então, se nós hoje não temos perseguição no Brasil de forma mais intensa, de forma até física, nós não devemos achar, irmãos, que isso é o padrão. Nós devemos ler a Escritura entendendo que ser perseguido é o padrão para aqueles que creem no Senhor. Se nós não estamos sendo perseguidos hoje, é um privilégio, talvez não, mas que o padrão que a palavra fala, ela promete perseguição. Então nós temos que ler isso aqui com os olhos dos discípulos, né, depois que Jesus foi assunto aos céus. Eles leem aqui Mateus, né, Matetiao, como é que é no original?
E eles leem isso e eles falam assim, sim, tá vendo? O Senhor prometeu que nós seríamos perseguidos. Nós temos que ter perseverança até o fim. Ou seja, eles estão sendo perseguidos. Isso era algo comum. Outra coisa, se nós olhamos para o livro de Apocalipse e outras passagens que dizem que o Senhor mesmo vai trazer juízo sobre a terra, nós não devemos ficar escandalizados ou pensar duas vezes, meu Deus, será que Deus é bom mesmo? Como assim? Deus é aquele que vai trazer as taças de ira para a terra. Então, quando eu vejo, vamos supor, se o Covid foi Deus quem trouxe a pandemia e tudo de ruim que a pandemia trouxe junto com isso, com ela, se eu não consigo às vezes aceitar que Deus, ele pode talvez ter trago a pandemia, mesmo que ele não trouxe de forma intencional, foi ele que permitiu, como é que eu vou entender um livro de Apocalipse que fala de coisas muito piores? O livro fala de coisas estrondosas, aterrorizantes que vão acontecer. Então nós temos que entender que existe perseguição e existe a mão do Senhor em todo esse processo. Nós vamos falar mais sobre isso, sobre essas coisas que vão acontecer, mas confiando, sabendo, conhecendo a palavra, para que nós não sejamos enganados ou fiquemos escandalizados, tipo assim, caramba, olha só o que Deus está fazendo. Deus está trazendo isso aqui sobre a terra? Os rios estão virando sangue? Coisas estrondosas de tanto perseguição humana quanto fenômenos da terra estão acontecendo? Como assim? Deus está permitindo isso? Deus está trazendo isso sobre a terra? Nós não devemos ficar passivos ou ser enganados não sabendo que isso vai acontecer. É por isso que a gente tem que estudar a palavra e saber as coisas que vão acontecer. Porque as nações, elas vão se revoltar contra Deus e contra Israel. Mas nós devemos permanecer. Nós devemos saber o que o Senhor falou. E as nações, ao invés de se arrepender, elas vão se revoltar contra Deus. Uma coisa interessante que eu vejo é que a graça do Senhor, já que a gente está falando sobre essa questão do fim e sobre as coisas que serão difíceis, a graça do Senhor, muitas das vezes, ela se expressa, eu acredito, como a perseguição que acontece agora e a perseguição que acontecerá no fim. Por quê? Porque uma pessoa, ela pode viver a vida dela de pecado em paz e pensar que está tudo bem. E aí ela morre e, de repente, está condenada ao inferno para sempre. Só que, se há perseguição, se há dificuldades, isso pode ser a graça do Senhor pressionando aquela pessoa e ela tem que reconhecer que ela precisa de ajuda, que há forças maiores além dela mesma, além do intelecto, além do orgulho dela, e essa pessoa pode ser levada ao arrependimento. Então, à medida que as tribulações aumentam, dificuldades, a gente vê também, até mesmo na história, por exemplo, os cristãos, a igreja na China, eles se avivam, eles buscam ao Senhor e clamam com humildade, porque eles precisam de Deus. Eles não têm a opção de pensar que estão bem por si próprios. Então, é a minha convicção de que, no tempo do fim, nós vamos ver uma perseguição extrema, mas ao mesmo tempo vai haver uma polarização de que o Senhor vai estar operando através de nós, de forma sobrenatural, com poder e milagres, ao mesmo tempo que a perseguição vai ser intensa. E que muitas pessoas vão aceitar o Senhor, vão se arrepender, só que muitos vão endurecer os corações. E nós vamos ler um pouquinho sobre isso. Eles endurecendo o coração e se rebelando contra o Senhor, porque eles vão se escandalizar. Como assim esse Deus faz isso? Ô Marcelo, essa cilada, por exemplo, a Bíblia deve ser lida como um conjunto. Então, por exemplo, o Senhor Jesus falou que vamos ser atribulados e vão nos matar. Aí você pega um super religioso, abre a Bíblia no Salmo 91 e a pessoa começa a gritar que nenhuma praga vai pegar, 10 mil cairão do seu lado, 10 mil à sua direita. Quer dizer, não conseguem compreender a Bíblia como um todo, porque exatamente foi um dos versículos desse Salmo 91 que Satanás usou para tentar Jesus, falando para ele cair, pular. Como se a gente não fosse ter perseguição. Às vezes, a gente tem que prestar atenção como que muitas vezes a gente lê a Bíblia de uma forma seletiva e selecionando aquilo que parece nos favorecer para poder construir e ficar gritando chavões, entendeu? Muitas vezes eu vejo
algum comportamento religioso, quase como que fossem umas pessoas na rua com cartazes, como fazendo um protesto ou gritando slogans políticos, entendeu? E parece o comportamento, então não pode ser esse. O Senhor falou que a gente ia ser perseguido e ia ser morto. Sim. Então não adianta gritar o Salmo 91. E é interessante até muitas pessoas que pregam em muitas igrejas que sobre prosperidade, que é algo bíblico, só que às vezes foca só nisso e não prega as outras coisas da Bíblia, que falam sobre perseguição, falam sobre as dificuldades da vida, que não vai ser só rosas, né? Muito pelo contrário. Jesus mesmo, ele fala, tomai a sua cruz e siga-me. Então é implicado ali que você vai renunciar a si mesmo e você vai sofrer perseguições. É interessante no versículo 12 e 13 que ele fala: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então o interessante é que amar ao Senhor é um mandamento. E aquele que não ama ao Senhor não está obedecendo os mandamentos. Aquele que não obedece, né, vai chegar diante do Senhor um dia e o Senhor vai falar para ele: não te conheci, afasta de mim porque você não obedeceu os meus mandamentos. Então quando ele fala que o amor de muitos vai se esfriar, nós temos que entender que o amor, nosso amor, ele não pode acabar. O amor esfriar é indiretamente proporcional à iniquidade aumentando. Quer dizer, diretamente proporcional. O amor se esfria, a iniquidade aumenta. E o nosso amor, ele não pode acabar. E quando ele fala sobre aquele que perseverar até o fim será salvo, nós entendemos sim que o fim pode chegar para mim antes de outra pessoa. Porque eu posso morrer, correto? Posso morrer e eu vou encontrar, vou ser julgado pelo Senhor depois. Né? Eu morri agora, então é como se o fim já tivesse chegado para mim. Só que esse contexto aqui, ele está falando primordialmente, né, principalmente, de que aquele que perseverar até o final. Ele não está falando, né, principalmente daquele que morre e o fim chegou para ele. Isso também é verdade. Só que ele está falando aqui, aquele que perseverar através das tribulações e chegar até o final, que é a volta do Senhor, esse vai ser salvo. Nós continuamos agora. Eu vou ler 2 versículos aqui, 2 passagens. Pois nós, os que estamos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, ele está assumindo aqui, Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, que nós vamos ficar vivos até a vinda do Senhor. Então ele não está falando, ele está falando de uma vinda. Vinda é o quê? Quando o Senhor retorna para a terra. Ele está voltando. E também os que dormem vão ser ressuscitados. Depois a gente pode ler com mais calma essa passagem. Mateus 24:14, que é o versículo seguinte. E esse aqui provavelmente é um versículo mais crucial para a gente entender a diferença definitiva entre as 2 perguntas dos discípulos. Porque os discípulos fizeram uma pergunta: quando que vai acontecer isso, Jesus? O templo vai ser destruído. Jesus fala: vai ser destruído, vocês vão ser perseguidos, vão vir falsos profetas e várias coisas vão acontecer. Isso vai continuar acontecendo até o versículo 14, que depois vem: qual é o sinal da tua vinda e do fim do mundo. Ele fala assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Depois disso vai vir o fim. Depois de versículo 14, Jesus está falando do fim, o sinal da vinda dele. E a gente vai chegar a ler isso também. Uma coisa muito interessante é que o evangelho, como testemunho a todas as nações, ele tem sido pregado nas últimas décadas de uma forma, eu diria nos últimos 200 anos, de uma forma tão incrível e tão rápida. Ou seja, nós hoje temos a tecnologia para levar este evangelho do reino como testemunho a todas as nações de uma forma muito rápida. E as pessoas têm usado dessa tecnologia. Tanto é que existe uma visão de várias agências missionárias que chama Visão 2033. De forma simbólica, eles querem comemorar ali a data, né, simbólica que Yeshua morreu e ressuscitou, então vai cumprir 2000 anos, então eles querem celebrar isso de forma simbólica. E esse é um marco histórico para a gente renovar, então, o compromisso com a Grande Comissão. A Grande Comissão é o quê? Mateus 16:15 diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, essa é uma ordem para toda a igreja. Nós devemos cumprir isso juntos.
Só que existem milhares de idiomas e etnias no mundo, e cada um tem uma língua diferente. E não só isso, boa porcentagem dessas pessoas, elas moram em povos, até hoje, que eles não aprendem lendo, eles aprendem escutando. Então, o que é uma das coisas que essas agências missionárias estão fazendo? Eles estão fazendo com que... eu esqueci a porcentagem aqui. Encontrei. 99% da organização em específico que toma frente nisso também, em parceria com outras, ela chama Faith Comes by Hearing. Fé vem pelo ouvir. Eles estão trabalhando de forma intensa para que até 2033 o Novo Testamento seja gravado para 99% da população mundial. E não só isso, para que outras organizações trabalham para que 100% do mundo, todas as pessoas do mundo, todos os povos, tenham acesso a pelo menos parte da Bíblia no seu idioma materno, no seu idioma que eles conseguem entender de maneira mais fácil. Ou seja, as Escrituras estão caminhando, elas são testemunho, correto? A Bíblia é um testemunho fiel do Evangelho do Reino. Se as Escrituras, a Bíblia, chega para todos os povos da Terra, então a Bíblia está chegando. A gente pode ver que esse fim está chegando. Por quê? Porque no original, nações não significa países. No grego, essa palavra nações é ethne, que vem da palavra etnia. Então, os grupos étnicos, os povos que têm línguas e dialetos diferentes, eles precisam do Evangelho. O Evangelho está chegando para todos eles de uma forma muito rápida. Então, tenhamos ânimo, porque o nosso Senhor está voltando. E Ele está voltando muito em breve. E existem outros dados aqui, né, que eu não vou trazer, mas que eles estão trazendo o Novo Testamento de forma completa, a Bíblia de forma completa, para vários idiomas, né, e também outras organizações trabalhando para ir evangelizar e distribuir essas Bíblias. Existe muito dinheiro sendo investido em Bíblias de áudio, para que eles possam escutar. Imagine pessoas até mesmo do Amazonas, os ribeirinhos e tribos indígenas no Brasil que não têm a Bíblia no seu idioma e não foram alcançados pelo Evangelho. Então isso está acontecendo de forma muito rápida, nos últimos 200 anos. Então, para a gente entender um pouco desse sermão profético de Jesus, que ele está no Monte das Oliveiras falando, os discípulos perguntam a Jesus no início do capítulo 24, e depois o que acontece? Do versículo 4 ao 14, ele está falando o princípio das dores, as dores de parto. A partir do versículo 15, que é depois do 14, vem o fim. Então agora a gente vai começar a ver sobre a grande tribulação. E depois do 29 ao 31, ele fala um pouco sobre a vinda gloriosa do Senhor. Então a gente entende agora, de uma forma tão importante, que o versículo 14, esse versículo aqui, o evangelho não ser pregado a todas as nações como testemunho, é um impedimento para a volta de Jesus. Jesus ele não vai voltar até que isso aconteça. Isso precisa acontecer. E quando isso acontece, é um marco, é algo surpreendente. Em todos os séculos que a gente já viveu na Terra, vai ser um marco de que o fim pode vir, o fim pode chegar. Então nós devemos fazer isso, assim como está escrito em 2 Pedro 3,12, está escrito: esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Ou seja, nós cooperamos, nós apressamos também, cooperando com o Evangelho, a vinda do Senhor. Atos 3 diz que Jesus deve permanecer no céu até os tempos da restauração de todas as coisas. Ou seja, existe um tempo específico para que Jesus ele vai permanecer nos céus. E também está relacionado a Mateus 24, que é então virá o fim. Então o nosso clamor deve ser: Maranata, vem Senhor Jesus. Nós esperamos, nós queremos a sua vinda. Então depois do versículo 14, então virá o fim, vem versículo 15, outro versículo muito importante. Porque o versículo 15 ele é um sinal claro de quando vai ser os últimos anos da Terra. Ele fala assim, versículo 14, então virá o fim. Depois ele começa o 15. Quando vocês virem a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, que quando estiver no lugar santo, quem lê, que entenda. Então a gente precisa entender o que Daniel falou, porque senão a gente vai ficar voando, né? A gente vai passar para frente e vai
não entender muito bem o que é isso. Daniel, de forma bem rápida, ele profetizou 70 semanas. Na semana 69, o Messias iria morrer né, a gente sabe, Jesus veio, a gente até em uma das aulas já fez esse cálculo sobre a vinda do Senhor naquela data, né, depois do decreto de ser liberado. Resumo, depois, aqui nós temos que entender também que as 70 semanas de Daniel estão falando de semanas de anos, porque a semana no hebraico é Shavua, que é um grupo de 7. Assim como em Gênesis 29 e 27, fala ali sobre você vai trabalhar pela minha filha, Labão está falando, uma semana. A semana ali são 7 anos, não é uma semana de 7 dias. Então nós conseguimos compreender que a semana de Daniel está falando de 7 anos. Então quando a gente chega na última semana, que é a semana 70 de Daniel, nós vamos fazer sentido agora, a gente vai ler alguns versículos de Daniel. Mas nós sabemos que está faltando uma semana. E durante essa semana vai ter um acordo de paz e depois vai vir o anticristo. Vamos ver aqui o que Daniel fala. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Quando Daniel está falando ele está falando do anticristo. Ele fará uma aliança, ele fará um pacto de paz. Provavelmente, a gente pode entender também que essa aliança ela possibilitaria a reconstrução do templo. Porque uma coisa é certa, para o Messias voltar, o anticristo ele vai ter, que a gente vai ler isso agora, o templo e os sacrifícios do templo vão ter que estar acontecendo. Então, se nós já vimos o restabelecimento do Estado de Israel em menos de 70 anos atrás, em 70 anos, né? Em 48? É menos de 70 anos. Não, mais de 70 anos, perdão. Se nós vimos essas coisas acontecendo de forma tão incrível, não seria difícil pra gente, nós não devemos ser incrédulos de não acreditar que o templo vai ser reconstruído e que os sacrifícios do templo vão voltar a acontecer. Por quê? Porque quando o anticristo aparecer, os sacrifícios vão estar acontecendo no templo. Dele se levantaram forças, do anticristo, que profanarão o santuário e a fortaleza e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Então, o que significa essa abominação? É uma coisa abominável, escandalosa, que o anticristo vai fazer no templo, que vai parar com o sacrifício contínuo. Os sacrifícios que vão estar sendo oferecidos. E isso que o anticristo vai fazer, que vai ser abominável, no templo, vai causar uma desolação. Lembra quando Jesus falou, a sua casa será desolada? Isso já aconteceu. Ele está falando que isso vai acontecer de novo. Essa abominação, ela vai causar o povo judeu, mais uma vez, a ser exilado. Ou seja, eles vão ser perseguidos e eles vão ser expulsos da terra. Eles vão ter que correr. E nós vamos ler sobre isso em Mateus 24, é muito claro que isso vai acontecer. Daniel capítulo 12 diz, desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Quando isso acontecer, a Bíblia é clara em nos dizer que vocês vão estar nesse período de 7 anos, porque isso aqui é como se fosse 3 anos e meio. Então, no meio desses 7 anos, vocês vão saber que vocês estão no meio dos 7 anos. Vocês vão ter visto o versículo 15, quando vocês verem a abominação desoladora. Ou seja, Jesus está falando de forma clara. Vocês sabem o que é? Vocês leram Daniel? Então, quando vocês verem isso, vocês, meus discípulos, vão ver isso, vocês vão saber que está no lugar santo e vão saber que falta metade dos 3 anos e meio. O que acontece depois disso? Perdão, esse versículo ele fala antes sobre o anticristo e ele vai deixar claro para a gente o que ele vai fazer. Qual que é essa abominação que ele vai fazer? Não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por espírita, como se fosse de nós. Como se o dia de Cristo já estivesse perto. O dia de Cristo é o quê? É a vinda do Senhor. Não fiquem perturbados como se Jesus fosse voltar a qualquer momento. Por quê? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Jesus não vai voltar agora, hoje, amanhã, sem que antes venha a apostasia
e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O anticristo tem que se manifestar. Jesus não vai voltar antes que ele se manifeste. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que o anticristo se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, ele vai contra tudo que recebe adoração, mas ele mesmo vai se assentar no templo. Porque o único lugar que a Bíblia ia chamar de templo de Deus é o templo que é construído em cima do Monte Moriá, lá em Jerusalém. É o único lugar que a Bíblia vai chamar de templo de Deus. Então ele vai se assentar como se ele fosse Deus. Ele é o falso Cristo. Ele vai se fazer como se ele fosse o Cristo, como se ele fosse o Deus. E ele vai querer adoração. Então isso pode ser uma das formas que o anticristo consiga paz até mesmo no Oriente Médio, quem sabe. E ele construindo o templo, eu não estou falando que vai acontecer, a gente não sabe, só que se ele for aquele que promova a construção do templo e paz no Oriente Médio, quando vier essa abominação, ele pode abominar, ele pode defraudar o templo de algumas formas. Ele pode profanar o templo com animais impuros, como a gente já viu, né? Antico, se não me engano, ele foi um tipo de como se fosse o anticristo. Ele fez algumas coisas, ele profanou o templo, assim como o anticristo vai fazer. Ou seja, da mesma forma que existiu alguém que estava com o espírito do anticristo lá atrás, o anticristo vai vir na sua totalidade. E ele pode profanar sacrificando animais impuros, ele pode colocar uma imagem para ser adorada no templo, e principalmente ele pode, que seria não só uma profanação, mas seria a completa blasfêmia, ele assentar no templo do Senhor como se ele fosse Deus. E isso vai ser uma abominação. Então, voltando aqui para o tópico, ó, antes de a gente ler Daniel capítulo 7, a gente tem que entender que quando ele fala tempo, tempos e metade de um tempo, a expressão ela é usada, ela é intercalada como se fosse 3 anos e meio. No Apocalipse ele usa 3 anos e meio e tempos, metade de um tempo. Ele fala, ele, o anticristo, falará palavras contra o Altíssimo e perseguirá os santos do Altíssimo. Intentará mudar os tempos e a lei, e serão entregues em sua mão por tempo e tempos e metade de um tempo. O que significa isso de forma específica? Ele vai ser dado, os santos, né? Eles vão ser entregues, eles vão ter um tempo de tribulação, entregues na mão desse homem. E esse homem vai perseguir os santos por 3 anos e meio. É isso que a palavra está falando. Ele vai perseguir os santos do Altíssimo. Então nós sabemos que na hora que esse anticristo, esse homem do pecado, ele profanar o templo, pode ser que até aquele momento ele estava enganando Israel, né, os israelenses e os judeus, com os judeus que não acreditam no Senhor Jesus, porque vai ser difícil para a gente, né, ser enganado. Por quê? Porque nós somos filhos da luz, está em Tessalonicenses, a gente pode ler isso depois. Porque nós somos filhos da luz, nós não seremos pegos de surpresa quando aquele dia chegar. Mas, o que acontece? O povo de Israel vai estar acreditando naquela paz, provavelmente. Mas quando esse homem do pecado profana o templo, eles não vão querer mais saber desse homem. Pô, esse homem é bom, ele trouxe paz, o templo, os sacrifícios. Só que quando ele profana o templo, eles não vão querer mais nada com esse homem. E esse homem vai começar a perseguir o povo judeu. E o que vai acontecer? Eles vão ter que fugir. A gente vai ler em Mateus 24 agora sobre isso. Eles vão ter que fugir de lá, né, de Israel. E ele não só vai perseguir o povo judeu, principalmente em Israel. Por quê? Porque Israel é o clímax da perseguição. Mas ela também vai acontecer em todo mundo. Todos aqueles que acreditam no Senhor, e principalmente aqueles que defendem os planos de Deus para Israel e para o povo judeu, eles vão ser perseguidos. Ou seja, todos aqueles que creem, mesmo não sendo judeus, vão ser perseguidos também. E o povo judeu, mesmo os que não creem em Jesus, vão ser perseguidos pelo anticristo. E isso vai ser até o fim. Aqui não fala, mas vai ser até os 3 anos e meio, vão até o fim. Mateus 24, vamos ler então sobre o que vai acontecer. Depois que é colocado a abominação da desolação, versículo 15. Quando vocês virem a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, versículo 16. Então, os que estiverem na Judéia
que fujam para os montes. Os que estiver sobre o telhado não desça a tirar coisa alguma de sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Vamos parar por aqui. A gente já viu que o clímax, o foco dessa perseguição é Israel, e aí Jesus começa a instruir as pessoas. Quando vocês aqui, povo de Israel, verem o templo sendo profanado, fujam. Fujam para onde? Aqueles que estão na Judéia, fujam para os montes. Ele não está falando para quem está ao redor do mundo fugir para os montes, construir bunker do apocalipse, né, fugir, tentar escapar. Não, porque nós somos os santos. Nós vamos ser a luz, porque nós somos uma cidade sobre a montanha. Uma luz, ela não foi feita para colocar... Não é luz não, como é que fala? Uma lamparina não foi feita para ser colocada debaixo da cama, debaixo da mesa, mas para ser colocada num lugar alto. Ou seja, eles vão ver as nossas boas obras e glorificar o nosso Pai que está nos céus. Nós fomos feitos para também proclamar o Evangelho mesmo em meio à perseguição. Porque muitas pessoas vão estar se desfalecendo de temor do que está acontecendo, mas nós devemos ser aqueles que estão firmes, enraizados na palavra, buscando ao Senhor de tal forma, com tal avivamento que vai vir sobre a terra, que nós vamos ver sinais e maravilhas como nunca antes. Assim como a igreja no primeiro século era perseguida e via sinais e maravilhas e muitos se convertendo, mas a igreja viu isso e ela se espalhou lá em Atos 8, quando perseguiram e mataram alguém na igreja. Ou seja, eles se espalharam, começaram a pregar o evangelho. Então essas coisas, elas não são o oposto uma da outra, elas caminham juntas. O pecado aumentando de forma horrível, mas o poder de Deus no nosso meio. O interessante é que ele diz, então, ele fala assim, orem para que a sua fuga não seja no inverno e nem no sábado. Olha que interessante. Em Israel hoje, os judeu-ortodoxos, eles não dirigem, ortodoxos religiosos, né, no geral, eles não dirigem carros no sábado. No sábado, o exército de Israel não está com o seu serviço ativo de forma completa. Eles têm menos pessoas na ativa no serviço. Então a perca física deles, o sofrimento, vai ser muito maior se isso acontecer no sábado. Nós não sabemos o dia. Só que se isso acontecer no sábado, vai ser muito grande. Igual quando foi há 2 anos atrás, quando Hamas atacou no dia 7 de outubro de 2023, Israel. Eles atacaram num sábado, porque eles sabiam da segurança de Israel, a vigilância estaria reduzida naquele dia. E se a palavra fala para a gente orar, para que não seja no sábado, significa que a nossa oração pode afetar o que vai acontecer. Porque senão ele não ia pedir para a gente orar, porque ele já sabe o dia, já definiu. Então ele fala, ele entende que existe uma diferença e fala para a gente orar, ser intencional quanto a isso. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando nós pensamos então em dia do Senhor, é esse dia. Já foi profetizado pelos profetas no Tanar. O dia do Senhor é o dia, tanto o dia que representa o pontapé inicial do sofrimento no fim, mas também representa o tempo do fim, o tempo de tribulação. Esse dia do Senhor, ele é usado várias vezes no Antigo Testamento também para definir as vezes quando as nações vinham e estavam em volta de Jerusalém, um cerco contra Jerusalém. E ele fala, esse é o dia terrível, esse é o dia do Senhor. Só que o dia mais terrível, o dia do Senhor, vai ainda acontecer. E a gente vai ver por que é claro isso. Mas basicamente, o dia do Senhor é o pontapé inicial. Quando começa essa perseguição, é um dia terrível. E a palavra fala, ai, porque aquele dia é um dia. É grande, nenhum há como ele. É um tempo, não é só um dia, ele é um tempo de angústia para Jacó. Mas dele será libertação, ou dele será salvação.
Angústia de Jacó é um dos termos que a gente entende, né? Já o Tanar fala sobre esse tempo de aflição no futuro que vai acontecer com Israel e também com aqueles que acreditam no Senhor e que apoiam os planos de Deus para Israel. Mas o clímax, de novo, é Israel, é a angústia de Jacó. E esse dia, ele também representa um tempo. Então, quando eu falo dia do Senhor, está representando o dia, mas também aquele tempo de angústia que vai vir no fim. Deus é interessante, uma coisa que eu vi recentemente, a gente vê esse propósito do Senhor para Israel até o final, é porque muitas pessoas falam que Deus já cumpriu todo o propósito que ele tinha para cumprir com Israel. Já acabou, já cumpriu, agora é somente aqueles que creem em Jesus, a igreja. Mas não é bem assim. O Senhor, ele escolheu Israel não somente para que Israel fosse salvo, mas Deus escolheu Israel entre as nações para que Israel apresentasse Deus para as outras nações. Israel apresenta Deus para as outras nações de forma intencional, pela vida deles, mas também pelos propósitos eternos do Senhor, como este aqui, que as nações vão ver Israel voltando para a terra, como a gente já viu. Israel volta para a terra, a gente sabe que Deus, a palavra é verdade, Deus é fiel. A gente vai ver isso aqui, a gente vai ver, olha só, Deus falou sobre isso. Então ele escolheu Israel, né, mesmo que eles fossem um povo pequeno, pela sua graça e paciência, que ele vai mostrar a sua paciência para com eles, até que o remanescente de Israel todos sejam salvos. Vamos continuar então, Mateus 21. 21 fala, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Vou parar aqui de uma vez, só para já explicar de uma vez. Aquela aflição, a gente sabe que ela vai ser a aflição maior que vai acontecer. Tanto é que muitas pessoas falam que Mateus 24 já aconteceu tudo no passado. Olha só, os romanos destruíram o templo, já aconteceu tudo. Não, mas aqui está falando da volta do Senhor. A gente vai ler os últimos versículos e está falando da maior aflição que já aconteceu, que vai acontecer. Está falando do tempo do fim. Versículo 22, ele fala, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. O que ele está falando? Que todos morreriam se aqueles dias fossem prolongados, se o anticristo continuasse perseguindo, nenhuma carne se salvaria. Ou seja, as pessoas morreriam. Mas por causa dos escolhidos, porque o Senhor vai voltar por nós, para nos salvar, por nossa causa, o Senhor ele vai intervir e ele já decretou que vai ser no final destes 3 anos e meio de perseguição que ele volta. Continuando, versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes prodígios, e se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho dito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então o que ele fala? Mais uma vez, naqueles 3 anos e meio do fim, vão haver falsos profetas, falsos messias, falsos cristos, e eles farão prodígios. Esses prodígios podem ser que eles vão ser feitos com a tecnologia ou com o poder satânico. Nós vamos ver isso. Mas eles vão fazer prodígios que, se possível, enganaria até os escolhidos. Vou ver só o versículo. Então, basicamente é interessante porque tem algumas passagens que falam que o Senhor ele vem do deserto com o seu povo, com a sua amada que se reclina sobre o seu ombro. Mas ele está falando aqui, se alguém disser que ele está no deserto, não vão lá ver. Porque assim como... Eu vou explicar esse versículo daqui a pouco. Vocês vão ver, vai ser claro, não se enganem até pela palavra, porque tem versículo que fala que ele vem, o amado vem do deserto. Então não acreditem, nós vamos saber quando Jesus voltar, não sejam enganados. Tessalonicenses fala assim, e é esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, o anticristo, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem,
Então ele vai ter poder, ele vai fazer prodígios. Porque esses que perecem não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O que o Senhor está falando? Eles não receberam o amor de Deus para se salvarem. Então Deus vai deixar com que eles acreditem nessa mentira. Então é por isso que está falando aqui, se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. Mas nós, vocês que estão aqui, vocês que estão escutando, vocês não serão enganados. Porque vocês receberam o amor da verdade para a salvação. Vocês são aqueles que creem. E o Senhor vai nos manter. Ele vai ser fiel, Ele vai ser conosco até o fim, para a gente perseverar. Nós não seremos enganados por isso, porque nós sabemos a verdade. Então, continuando. Então, o Senhor ele vai nos preservar. E a prova do nosso prazer é que nós não nos deixamos ser levados pelos prazeres da carne. Ao contrário desses que são filhos da iniquidade, são enganados. Tessalonicenses continua para dizer: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e da verdade, para que o também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Tessalonicenses está falando muito da volta do Senhor, está admoestando as pessoas para que elas guardem a verdade, porque o Senhor é com elas. E vocês também foram escolhidos, nós somos escolhidos desde o princípio para a salvação. O Senhor nos escolheu para a salvação. E nós vamos perseverar, nós vamos guardar essa doutrina que o Senhor nos ama e que nós vamos guardar isso que nos é ensinado. Mateus 24, 27 e 28. Está escrito assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Primeiro, relâmpago. O relâmpago ele é visível no céu. Todos sabem quando o relâmpago aparece no céu. Do Oriente ao Ocidente, ele vai ser visível de todos os lugares. E também quando o relâmpago acontece, ele acontece de forma repentina, imprevisível, mas também o relâmpago ele é inconfundível. Quando a gente vê um relâmpago, a gente não se confunde, não fica com dúvida. Nós vemos o relâmpago, ele acontece e todos os povos vão saber. No versículo 28 também tem uma expressão. Então a volta do Senhor, entendemos, né? Ela vai ser visível. Ela não vai ser uma volta secreta. Todos vão ver. Ela vai ser inconfundível. Vai ser nos céus. A palavra não fala sobre um arrebatamento secreto. E nós vamos explorar mais as passagens que falam, ou podem ser confusas, sobre o arrebatamento, sobre outras interpretações de escatologia, numa próxima oportunidade. Versículo 28 diz que onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Isso aqui é uma expressão. E essa expressão está querendo dizer o seguinte: quando nós vemos as aves de rapina, nós sabemos que ali tem um cadáver. Nós vemos as aves de rapina, nós sabemos que ali tem um cadáver. Da mesma forma, nós não teremos dúvida quando vier o Filho do Homem. Então ele está reforçando com uma expressão da época aquilo que disse o versículo anterior. Vai ser como um relâmpago. Quando acontecer, não vai ter dúvida, vai ser inconfundível. Os últimos versículos, então, versículo 29 até 31. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem.
E todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, o que Jesus nos mostra no sermão que ele fala sobre a volta dele é que depois da tribulação, ou seja, depois da grande tribulação, que a gente comumente chama assim, depois da grande tribulação é que isso aqui vai acontecer. O que vai acontecer? A volta dele vai ser clara, vai ser visível. E imagine só comigo, o Deus que criou os céus e a terra, ele vai ser o próprio autor do espetáculo da volta do seu filho. Então aqui está falando que o céu vai escurecer. Imagine que o coração dos homens vai quase parar, porque eles passaram tamanha tribulação. E agora, de repente, depois de toda essa tribulação, o sol escurece. E os homens estão se perguntando o que vai acontecer agora. E de repente, os céus são abalados. Isso pode ser algo espiritual ou não, mas os céus são abalados, né? Os poderes espirituais. Então, vai aparecer o sinal do Filho do Homem. Qual que é o sinal do Filho do Homem? Ele voltando nos céus. Todos os povos vão ver e todos vão lamentar. O interessante é que quando João escreveu, em Apocalipse tem um versículo que diz que todo olho verá. Todo olho verá a sua vinda. Quando João escreveu aquilo, não tinha tecnologia, mas hoje tem. Então é como se nós pudéssemos compreender que vai ser transmitido ao vivo. Todo olho vai ver. Só que também, uma maneira que eu gosto de compreender, eu vou passar isso agora, mas basicamente para me completar esse versículo aqui, essa passagem, é que o Senhor ele vai reunir os seus escolhidos depois da tribulação. É isso que essa passagem fala. E ele também fala que isso vai acontecer no último sinal, que é a última trombeta. Isso vai ser a marca da volta dele. A trombeta vai tocar e ele vai voltar ele vai voltar. É porque existem outras passagens que a gente pode ver depois sobre os santos sendo tomados, sendo arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Isso acontece na última trombeta. Quando que acontece a última trombeta? Neste momento. É a última trombeta e o Senhor ele volta. Então 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então a vinda do Senhor, ela é uma só. O Senhor está voltando e nós seremos arrebatados, significa tomado. Nós seremos tomados para cima para encontrar o Senhor nos ares. Esse é o arrebatamento. Nós encontramos Ele na sua volta. Não seria Yom Teruah? Pode ser que seja. A trombeta, né? Uma interpretação da festa das trombetas é que existe, sim, 7 trombetas, né? E são 7 anos, então talvez tenha algo interessante. Eu não tenho certeza, porque são 3 anos e meio de tribulação, mas, de qualquer forma, a trombeta, ela sinaliza a volta do Senhor. E até mesmo a trombeta no calendário judaico, né, os sábios dizem, a festa, ela é chamada de Novo Ano, mas também de criação do mundo. Então, se o mundo talvez foi criado nessa data, seria interessante que os 6.000 anos se concretizassem nessa data e que o Senhor, a trombeta soasse nessa data. O que nós não sabemos é o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia que vai haver perseguição, é o dia de juízo sobre a terra. Que ele traz juízo para os santos e para os maus. Ele traz juízo sobre a terra. Então o dia do Senhor nós não sabemos. Só que quando acontece a abominação da desolação, a palavra fala, vão ter 1.290 dias. Então não é muito um segredo.
a partir daquele momento, mas vai haver perseguição e nós temos que perseverar até o fim. Então isso nos traz esperança. Nosso Senhor está voltando. Então ele diz aqui, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Essa aqui, irmãos, igual eu falei, tem a tecnologia, mas o Senhor, quando fala que todas as tribos verão, serão todas as tribos, mesmo aquelas que não têm tecnologia. Isso significa que o Senhor, ele vai ter uma marcha triunfal. Ele vai ter um desfile de vitória nos céus. E com as suas miríades de anjos e de santos que se encontraram com ele nos ares. Ele está fazendo uma passeata de vitória rumo a Jerusalém. E todo olho verá. Todas as tribos da terra se lamentarão. Imagina, aqueles que vão ver, caramba, olha só, realmente é ele. Realmente ele veio, é verdade, ele é Deus. E eles vão se lamentar, porque os santos estarão no alto com o Senhor nessa volta. Então essa vai ser a marcha. Apocalipse 1 diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Para a gente concluir, Apocalipse 22, que é o último capítulo da Bíblia, diz assim, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. E nós respondemos e dizemos, amém, vem Senhor Jesus. Esse é o nosso clamor, essa é a nossa busca, essa é a esperança da volta do Senhor. Que por mais que hajam perseguições e tribulações agora, esse é o padrão, e vão haver tribulações e perseguições, ele vem para nos salvar. Nós temos essa esperança nele. Senhor, muito obrigado porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, Senhor. Então, Pai, nos dê essa graça de estarmos firmes, não somente, Senhor, para que nós sejamos salvos, mas para que, como pessoas que estão firmes, nós possamos trazer esperança para aqueles que estão à nossa volta. Com o engano, Senhor, da tecnologia, de falsos cristos, de ensinos falsos, de mestres falsos, eu oro, Senhor, para que nós possamos trazer verdade e luz para as pessoas que estão à nossa volta, da forma que nós podemos, que haja esperança no nosso meio. No nome de Yeshua. Amém. Glória a Deus.